Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, segunda-feira, dia 3 de junho, eu estou aí perto de você para juntos passarmos alguns momentos refletindo a palavra de Deus e ao mesmo tempo buscando luzes para a nossa vida. Olhe, hoje nós celebramos a festa de os santos que viveram lá na África, num país chamado Uganda. No século XIX, esse país, ele tinha muitos cristãos fervorosos e as autoridades começaram a perseguir os cristãos. E 21 jovens leigos, eles sofreram torturas até o martírio, mas eles não renunciaram à fé, continuaram firmes em Jesus Cristo, crendo, e deram a vida por causa da sua fé. Então, o testemunho desses jovens fez com que o cristianismo florescesse lá na África, nesse país. Os mártires lá do país chamado Uganda. Sempre assim, o sangue dos mártires se torna semente de novos cristãos. Nós vamos hoje rezar por esse continente tão sofrido, onde existem muitas guerras, muitas situações de pobreza, mas também muitas comunidades vivas, cristãos fervorosos que caminham muitos quilômetros para participar da celebração. E quando vão para a celebração, eles dançam, eles ficam horas e horas animados, não tem pressa de voltar para casa. Isso é muito bonito ver uma liturgia na África. Mas agora vamos meditar o evangelho de hoje, que é Marcos 12, 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava ali ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes da Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável
aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje nos mostra Jesus contando uma história, uma parábola para falar da história da humanidade, para falar dele mesmo, daquilo que ia acontecer com ele. Essa vinha é o mundo, esse mundo que nós estamos vivendo. E esse patrão é Deus. Ele é o dono da vinha. E ele confiou o mundo a essas pessoas que arrendaram para cuidar do mundo, para produzir. Só que essas pessoas que arrendaram, elas acabaram querendo se tornar donas da vinha e agiram de maneira irresponsável, agredindo os encarregados do dono e tirando a própria vida do filho do dono. Vejam, nós somos neste mundo encarregados por Deus de cuidar do planeta. Deus confiou à humanidade essa responsabilidade de fazer com que essa terra produza alimentos, produza tudo o que for necessário para uma vida digna. Mas existem pessoas que querem dominar os povos, dominar as nações e destroem, desobedecem a Deus, não querem ouvir a voz de Deus, nem do seu Filho, e acabam fazendo tantos males na humanidade, como a gente constata no dia a dia. Nós podemos ter um planeta muito melhor. Por exemplo, não era para ter mais fome no mundo, porque as pessoas, a ciência já descobriu como produzir alimentos, mas se gasta muito mais com guerras, com tanques, com armas que destroem, a vida das pessoas, do que com tratores, com meios, com adubos para poder produzir alimentos. Muitas vezes se deixa de investir na educação de nossas crianças para gastar com outras coisas. É triste ver que muitas crianças voltam para casa porque não tem a merenda escolar. E aí não tem aquela capacidade de concentração com fome. Não era para faltar merenda escolar nas nossas escolas, mas isso está acontecendo. Por quê? Porque falta uma decisão, uma prioridade, As pessoas não estão se preocupando com a sua responsabilidade e acabam não valorizando a lei de Deus e querem se tornar donas do mundo e não fazem aquilo que é sua obrigação. Então vou pedir a Deus que neste mundo as pessoas, nós todos possamos ser operários do Senhor e não
aqueles gestores que querem tomar de conta da propriedade de maneira violenta e não assumir a sua tarefa. Deus abençoe a você e sua família, lhe dê paz e saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.